Bem-vindo a Resumai. Resumos de livros. Aqui você encontra o resumo daquele livro incrível que ainda não achou tempo para ler. Se você ainda não é inscrito, clique no botão e faça parte do nosso canal. Ative o sininho para receber em primeira mão as novidades. E deixe nos comentários qual livro você gostaria de ver por aqui. O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? De Charles Duhigg. O livro explora como hábitos moldam nossas vidas pessoais, profissionais e sociais, mostrando que eles não são resultado de destino ou força de vontade pura, mas sim de um mecanismo neurológico previsível. Charles Duhigg apresenta o conceito de loop do hábito, formado por gatilho, rotina e recompensa, e explica como ele é armazenado nos gânglios da base, região do cérebro responsável por automatizar comportamentos. A obra demonstra que hábitos não desaparecem, mas podem ser substituídos mantendo o mesmo gatilho e recompensa, alterando apenas a rotina. Histórias reais de indivíduos, empresas e movimentos sociais ilustram como mudanças estratégicas em hábitos-chave podem provocar transformações profundas. O autor mostra também como a força de vontade funciona como um músculo que pode ser treinado, como crises podem ser oportunidades para mudar padrões organizacionais e como campanhas publicitárias exploram hábitos de consumo. Ao final, fica claro que o poder do hábito está em compreender o funcionamento desse ciclo e usá-lo conscientemente para criar mudanças sustentáveis. A crença no processo, especialmente quando apoiada por comunidades ou grupos, é essencial para manter novos comportamentos a longo prazo, tornando possível transformar vidas, empresas e até culturas inteiras. Capítulo 1. O loop do hábito. A compreensão dos hábitos começa pela identificação de um padrão fixo que governa qualquer comportamento repetitivo. Esse padrão é chamado de loop do hábito e é composto por 3 partes que se repetem continuamente. Primeiro vem a deixa, que é o gatilho responsável por iniciar a ação. Essa deixa pode ser um horário específico, um local, uma emoção, a presença de determinadas pessoas ou até um pensamento recorrente. Depois acontece a rotina, que é o comportamento em si, podendo ser físico, mental ou emocional. Por fim, surge a recompensa, que é a gratificação percebida pelo cérebro e que determina se o hábito será reforçado ou não. Essa recompensa pode ser prazer imediato, sensação de alívio, reconhecimento social ou qualquer outro benefício percebido. O cérebro adota esse sistema para economizar energia, transferindo comportamentos frequentes para um modo automático, o que libera capacidade mental para decisões mais complexas. No entanto, esse mecanismo não faz distinção entre hábitos bons e ruins, permitindo que padrões prejudiciais se tornem tão automáticos quanto saudáveis. Um exemplo é o de um homem que, todos os dias no meio da tarde, sentia vontade de comer um cookie. Após analisar a situação, percebeu que a recompensa verdadeira não estava no doce, mas no momento de interação com colegas. Ao entender isso, manteve a deixa e a recompensa, mas substituiu a rotina por uma breve conversa sem o biscoito. Esse caso mostra que a chave para mudar um hábito é identificar com clareza o gatilho e a recompensa, para então trocar conscientemente a rotina. Ao respeitar a estrutura original, o cérebro aceita a mudança mais facilmente, e o novo padrão se consolida sem a resistência que costuma ocorrer quando se tenta eliminar um comportamento de forma brusca. Capítulo 2. O cérebro e a formação de hábitos. O funcionamento dos hábitos está ligado a uma área do cérebro chamada gânglios da base, responsável por armazenar e acionar padrões automáticos de comportamento. Quando um hábito é criado, o cérebro registra o ciclo formado por gatilho, rotina e recompensa, e esse registro permanece ativo para sempre, mesmo que o comportamento deixe de ser praticado. Isso explica por que hábitos antigos podem retornar com força total quando o gatilho reaparece, especialmente em situações de estresse. O autor apresenta a história de Eugene Pauli, um homem que perdeu a memória recente após uma infecção cerebral grave. Eugene não conseguia reter novas informações, mas conseguia realizar tarefas e percorrer caminhos que havia aprendido antes da doença, como dar voltas pelo bairro e retornar para casa sem se perder. Isso acontecia porque esses comportamentos estavam gravados como hábitos nos gânglios da base, independentes da memória consciente. Essa descoberta científica mostra que não é possível apagar um hábito, apenas transformá-lo. A mudança exige que se mantenha o mesmo gatilho e a mesma recompensa, alterando somente a rotina. É como trocar o caminho percorrido, mas mantendo o ponto de partida e o destino final. O capítulo também alerta para o risco dessa característica, já que hábitos nocivos podem ser reativados facilmente quando as condições originais surgem. Por outro lado,
É justamente essa estrutura fixa que permite substituir padrões ruins por outros positivos, pois o cérebro já reconhece e aceita o formato do ciclo. Ao compreender que o hábito é um mecanismo físico e previsível, é possível planejar mudanças duradouras sem depender apenas de força de vontade, mas usando a própria biologia a favor da transformação. Capítulo 3. A regra de ouro da mudança de hábitos. A mudança de hábitos segue um princípio essencial chamado regra de ouro. Essa regra afirma que, para transformar um comportamento, não se deve tentar eliminar o ciclo que o sustenta, mas sim modificar apenas a rotina, preservando o gatilho e a recompensa. Quando se mantém esses dois elementos, o cérebro continua reconhecendo o padrão e não oferece tanta resistência à mudança. O autor mostra como esse método é usado por grupos como os alcoólicos anônimos, que substituem a rotina de beber por encontros regulares e conversas com outros membros, mantendo gatilhos emocionais e recompensas sociais semelhantes. Assim, o hábito destrutivo é trocado por um comportamento saudável sem romper a estrutura neurológica que o sustenta. O capítulo também destaca que a crença é fundamental para que a mudança seja duradoura. Não basta trocar ação, é preciso acreditar que o novo comportamento pode realmente substituir o antigo e gerar benefícios. Essa crença costuma se fortalecer quando existe apoio coletivo, pois a presença de outras pessoas vivendo o mesmo processo cria um senso de pertencimento e reforça a confiança na transformação. A regra de ouro se aplica a qualquer área da vida, desde vícios até melhorias de produtividade no trabalho. Ela funciona porque respeita a forma como o cérebro lida com hábitos, evitando a luta direta contra padrões automáticos que foram consolidados ao longo do tempo. Ao compreender essa lógica e aplicá-la conscientemente, é possível promover mudanças consistentes e duradouras, transformando comportamentos prejudiciais em hábitos que geram crescimento e equilíbrio, sem depender apenas de força de vontade momentânea. Capítulo 4. Hábito-chave. Determinados hábitos possuem um efeito desproporcional na vida das pessoas e organizações, sendo capazes de desencadear mudanças em cadeia. Esses hábitos são chamados de hábitos-chave e funcionam como pontos de alavanca que, quando alterados, influenciam outros comportamentos de forma indireta, criando um ciclo de melhorias. O autor apresenta o caso da Alcoa, uma gigante do alumínio que enfrentava problemas de desempenho e segurança. Quando o novo CEO assumiu, surpreendeu ao estabelecer que a prioridade máxima seria a segurança dos trabalhadores. Ao focar nesse hábito-chave, foi necessário revisar processos, melhorar a comunicação, criar sistemas de registro de incidentes e incentivar a colaboração entre setores. O resultado foi que, ao reduzir acidentes, a empresa também aumentou a eficiência, reduziu custos e ampliou lucros. O mesmo ocorre na vida pessoal. Adotar o hábito de praticar exercícios físicos regularmente, por exemplo, pode levar a mudanças na alimentação, melhora no sono, maior disciplina e até redução do estresse. Esses efeitos acontecem porque o hábito-chave gera uma espécie de efeito dominó, afetando áreas que não parecem diretamente relacionadas. Identificar e trabalhar um hábito-chave exige observação e análise, pois nem sempre ele é óbvio. Muitas vezes, ele está escondido em um padrão que influencia várias outras rotinas. Ao modificar esse ponto central, é possível criar transformações profundas sem tentar mudar tudo de uma vez, tornando o processo mais sustentável e menos desgastante. O capítulo reforça que a chave não está em atacar todos os problemas simultaneamente, mas em encontrar o hábito que, ao ser ajustado, naturalmente puxa outros na direção desejada. Capítulo 5. O poder da força de vontade. A força de vontade é apresentada como um dos hábitos mais importantes para alcançar mudanças duradouras, funcionando como um músculo que pode ser treinado e fortalecido. Quanto mais ela é exercitada, mais resistente e eficaz se torna, mas também pode se desgastar quando usada de forma excessiva e sem estratégias de recuperação. O autor cita o exemplo da Starbucks, que treinou seus funcionários para lidar com clientes difíceis usando scripts e técnicas pré-definidas, criando um padrão automático de resposta que evitava sobrecarga emocional. Ao transformar o autocontrole em um hábito, a empresa reduziu conflitos, aumentou a satisfação dos clientes e melhorou o desempenho geral. Pesquisas mostram que pessoas com alta força de vontade tendem a ter melhores resultados acadêmicos, financeiros e de saúde, não porque sejam naturalmente mais disciplinadas, mas porque criaram sistemas e rotinas que diminuem a necessidade de decisões constantes. Isso evita o chamado esgotamento da decisão, um fenômeno que enfraquece o autocontrole ao longo do dia. O capítulo também explica que a força de vontade cresce quando se estabelece clareza sobre objetivos e se cria um plano de ação para situações de risco, prevendo obstáculos e definindo como agir diante deles.
Esse preparo mental reduz a chance de ceder a tentações ou reações impulsivas. Assim, cultivar a força de vontade não depende apenas de determinação momentânea, mas da construção consciente de hábitos que a reforçam diariamente, garantindo que, no momento crítico, a resposta correta ocorra de forma natural e quase automática. Capítulo 6. O poder das pequenas vitórias. Mudanças duradouras raramente acontecem por grandes reviravoltas repentinas. Elas costumam surgir de pequenas vitórias que, acumuladas ao longo do tempo, criam um efeito de progresso constante e encorajam novas ações positivas. Uma pequena vitória é qualquer conquista específica e concreta que gera motivação imediata e alimenta confiança para continuar avançando. O autor explica que essas vitórias funcionam como gatilhos para reforçar hábitos, pois sinalizam ao cérebro que o esforço está valendo a pena. Organizações que implementam mudanças graduais, como ajustes simples em processos internos, costumam ter mais sucesso do que aquelas que tentam transformar tudo de uma vez. O exemplo dado é o de equipes que começaram a celebrar pequenas melhorias no desempenho, criando um ambiente mais engajado e colaborativo, o que acabou levando a mudanças mais amplas e duradouras. No nível pessoal, pequenas vitórias podem ser escolher um lanche saudável em vez de um doce, caminhar 10 minutos por dia ou organizar uma parte da casa. Cada ação bem-sucedida envia um sinal de conquista, fortalecendo a motivação para manter o comportamento e expandi-lo para outras áreas. O capítulo reforça que pequenas vitórias quebram a inércia, reduzem a resistência interna e criam um senso de controle. Mais do que simples passos, elas são provas tangíveis de que a mudança é possível. Ao focar nelas, é possível gerar um ciclo de reforço positivo que mantém o processo vivo, mesmo diante de obstáculos, até que o novo hábito se torne parte natural da rotina. Capítulo 7. Como os líderes criam hábitos por meio de acidentes planejados. Líderes eficazes entendem que muitos hábitos organizacionais se formam de maneira quase invisível, a partir de acontecimentos que, à primeira vista, parecem casuais. Esses chamados acidentes planejados são situações estrategicamente criadas para desencadear comportamentos que, uma vez repetidos, se tornam parte da cultura da empresa. O autor mostra que líderes atentos aproveitam momentos de oportunidade para plantar mudanças sutis que, com o tempo, moldam o modo como equipes pensam e agem. Um exemplo é quando um gestor utiliza um problema inesperado para implementar um novo procedimento que, embora criado para resolver aquele caso específico, passa a ser repetido em outras situações até se transformar em padrão. Esse processo exige visão de longo prazo e habilidade de identificar quais comportamentos, se reforçados, podem gerar os resultados desejados. No ambiente corporativo, pequenos ajustes estratégicos, como mudar a forma de iniciar reuniões ou alterar canais de comunicação, podem provocar uma transformação gradual e sólida. Esses hábitos, uma vez enraizados, continuam a produzir efeitos positivos mesmo sem supervisão constante. O capítulo reforça que liderar não é apenas definir regras e metas, mas criar condições para que os hábitos certos surjam naturalmente e sejam mantidos pela própria equipe. Quando líderes entendem que hábitos moldam culturas, passam a trabalhar de forma mais inteligente, criando sistemas e rotinas que guiam comportamentos coletivos sem depender apenas de ordens diretas ou de motivação momentânea. Capítulo 8. As crises e a criação de hábitos organizacionais. As crises, embora pareçam ameaças, podem se tornar oportunidades poderosas para criar novos hábitos dentro de uma organização. Momentos de instabilidade rompem rotinas estabelecidas e abrem espaço para que mudanças profundas sejam aceitas com menos resistência. O autor explica que, em tempos normais, equipes e empresas tendem a proteger hábitos antigos, mesmo que sejam ineficientes. Mas quando ocorre uma crise real, a urgência em resolver problemas torna as pessoas mais receptivas a novas formas de agir. Líderes inteligentes aproveitam esse momento para implantar práticas que, de outra forma, enfrentariam grande oposição. Um exemplo citado é o de empresas que, após acidentes ou perdas financeiras graves, reformularam completamente seus protocolos de segurança ou gestão, transformando padrões de trabalho e criando culturas mais sólidas. O segredo está em agir rápido durante a janela de oportunidade, estabelecendo hábitos que tragam benefícios claros e imediatos, para que a equipe perceba rapidamente seus efeitos positivos. Uma vez que esses novos comportamentos se consolidam no período de crise, eles tendem a permanecer mesmo quando a situação volta ao normal. O capítulo ressalta que não se trata de provocar crises artificialmente, mas de reconhecer que, quando elas surgem, podem servir como catalisadoras de mudanças significativas.
A habilidade de transformar momentos difíceis em pontos de virada é uma marca de líderes que entendem o poder dos hábitos e sabem usá-los para reconstruir e fortalecer a cultura organizacional. Capítulo 9. Movimentos sociais e hábitos coletivos. Movimentos sociais de grande impacto nascem e se sustentam por meio da formação e manutenção de hábitos coletivos. O autor explica que toda transformação social significativa começa com a ação de indivíduos motivados, mas só ganha força quando esses comportamentos se espalham através de redes de amizade e relacionamentos. O caso de Rosa Parks, que se recusou a ceder seu assento no ônibus, ilustra como um ato pessoal pode acionar um gatilho social poderoso. Rosa não foi a primeira a desafiar as leis segregacionistas, mas sua ação gerou um movimento porque estava inserida em uma comunidade de laços fortes, formada por amigos próximos e líderes locais que se mobilizaram rapidamente para apoiá-la. Além desses laços fortes, os movimentos crescem graças aos laços fracos, que são conexões mais distantes, como conhecidos e colegas, capazes de espalhar a mensagem para novos grupos e ampliar o alcance da causa. Esses dois tipos de vínculos criam uma rede de apoio que transforma ações isoladas em mobilizações massivas. O capítulo mostra que líderes de movimentos bem-sucedidos entendem a importância de criar rituais e práticas que se tornem hábitos para os participantes, como reuniões regulares, marchas ou símbolos de identidade. Esses comportamentos repetidos mantêm o engajamento e fortalecem a sensação de pertencimento. Assim como acontece com hábitos individuais, a consistência dessas práticas garante que o movimento se mantenha ativo, mesmo quando o entusiasmo inicial diminui. A mudança social, portanto, não é apenas fruto de ideais, mas também de padrões de comportamento cultivados estrategicamente. Capítulo 10. A importância dos laços fortes e laços fracos. As conexões humanas são fundamentais para a formação e expansão de hábitos coletivos, e o autor destaca a importância tanto dos laços fortes quanto dos laços fracos nesse processo. Os laços fortes são aqueles estabelecidos com familiares, amigos íntimos e pessoas próximas, onde existe confiança, apoio emocional e senso de obrigação mútua. Eles são essenciais para iniciar um movimento ou sustentar um hábito, pois geram comprometimento e garantem que os participantes permaneçam engajados mesmo diante de dificuldades. Já os laços fracos são formados por conhecidos, colegas de trabalho e contatos mais distantes. Embora menos intensos, eles possuem enorme valor para disseminar ideias e comportamentos, pois conectam grupos diferentes e permitem que mensagens se espalhem para além do círculo íntimo. O capítulo mostra que grandes mudanças sociais e organizacionais ocorrem quando esses dois tipos de vínculos se complementam. Os laços fortes mantêm a coesão e fortalecem o núcleo do movimento, enquanto os laços fracos expandem sua influência, atingindo novas pessoas e regiões. O autor cita exemplos históricos e empresariais onde essa combinação gerou crescimento acelerado e sustentado. Assim como nos hábitos individuais, a repetição e a consistência são fundamentais. Quando práticas comuns passam a fazer parte da rotina tanto de grupos próximos quanto de redes mais amplas, a probabilidade de continuidade e consolidação aumenta. Entender como nutrir e equilibrar esses dois tipos de conexões é, portanto, uma habilidade estratégica para líderes, empreendedores e qualquer pessoa que queira transformar comportamentos em escala coletiva. Capítulo 11. A psicologia dos hábitos em campanhas publicitárias. As campanhas publicitárias mais eficazes são construídas a partir da compreensão de como os hábitos moldam decisões de compra. O autor explica que grandes marcas não apenas promovem produtos, mas identificam gatilhos e recompensas já existentes no dia a dia das pessoas para inserir seus produtos dentro desse ciclo. Um caso marcante é o da Procter & Gamble ao lançar o Febreze, um produto para eliminar odores. Inicialmente, a campanha falhou porque focava apenas na função técnica, sem criar um vínculo emocional ou um hábito de uso. A empresa então reformulou a estratégia para associar o Febreze a uma sensação de conclusão e frescor após a limpeza da casa, usando comerciais que mostravam pessoas borrifando o produto como o toque final da faxina. Esse novo posicionamento funcionou porque criou um gatilho visual e emocional, tornando o ato de usar Febreze parte de uma rotina prazerosa e recompensadora. O capítulo mostra que marcas de sucesso estudam profundamente o comportamento do consumidor, identificando momentos específicos onde podem inserir seu produto como parte natural da rotina. Muitas vezes, o produto em si não é o centro da mensagem, mas sim a emoção ou o benefício simbólico que ele proporciona. Ao alinhar publicidade com padrões já existentes na vida do público, as empresas não precisam criar novos hábitos do zero, apenas adaptam e reforçam os que já existem. Esse entendimento transforma campanhas em mecanismos de reforço automático,
garantindo que a compra e o uso se repitam de forma quase inconsciente. Capítulo 12. A criação de um hábito de compra. Criar um hábito de compra é mais do que convencer alguém a adquirir um produto uma única vez, é transformar essa aquisição em parte natural da rotina do consumidor. O autor explica que empresas bem-sucedidas nesse processo identificam momentos específicos da vida do cliente em que ele está mais aberto a mudanças de comportamento, conhecidos como pontos de inflexão. Mudanças importantes, como casamento, nascimento de um filho ou mudança de casa, são oportunidades ideais para introduzir novos produtos, pois nesse período as pessoas estão ajustando rotinas e criando novos padrões. O caso mais conhecido citado é o da rede Target, que desenvolveu um sistema de análise de dados capaz de prever quando clientes estavam grávidas, mesmo sem que elas tivessem informado, usando padrões de compra como vitaminas, hidratantes sem perfume e algodão. A partir dessas informações, a empresa enviava promoções específicas para criar um vínculo entre a nova fase da vida e os produtos oferecidos. O capítulo mostra que o segredo está em inserir o produto dentro de um loop de hábito já em formação, associando a um gatilho e a uma recompensa claros. Uma vez que o consumidor repete a compra em um contexto emocionalmente positivo, a ação se torna automática. Ao mesmo tempo, as empresas precisam ser sutis para evitar a percepção de manipulação, mantendo a experiência agradável e relevante. Essa combinação de timing preciso, compreensão de necessidades e reforço emocional cria hábitos de compra duradouros, transformando clientes ocasionais em consumidores fiéis sem que eles percebam o quanto esse processo foi planejado. Capítulo 13. O hábito do livre-arbítrio. O autor aborda a relação entre hábitos e a noção de livre-arbítrio, questionando até que ponto as pessoas realmente escolhem seus comportamentos. Ele explica que muitos atos diários acontecem de forma automática, guiados por padrões neurológicos que funcionam sem consciência plena. Isso levanta dilemas éticos e jurídicos, especialmente em casos onde comportamentos prejudiciais ocorrem sem intenção deliberada. Um exemplo marcante é o de um homem acusado de homicídio após matar a esposa durante um episódio de sonambulismo. A defesa argumentou que ele não tinha controle consciente sobre suas ações, já que estava agindo sob um padrão automático do cérebro. O caso levantou discussões sobre responsabilidade pessoal e até onde um hábito pode isentar alguém de culpa. O capítulo também mostra como hábitos podem ser usados de forma intencional para criar comportamentos benéficos que pareçam naturais, quase sem esforço mental, dando a sensação de que a pessoa está apenas seguindo sua própria vontade. A reflexão central é que, embora o cérebro tenha a capacidade de automatizar tarefas, as pessoas mantêm a responsabilidade de escolher quais padrões desejam reforçar. Isso significa que o livre-arbítrio não é a ausência de hábitos, mas a habilidade de moldá-los conscientemente para que atuem a favor dos objetivos e valores individuais. Ao compreender como os hábitos funcionam, é possível assumir o controle sobre eles, reduzindo comportamentos nocivos e fortalecendo aqueles que apoiam a vida que se deseja construir. Assim, o verdadeiro exercício de liberdade está em decidir quais hábitos guiarão o caminho, em vez de negar sua existência. Capítulo 14. A influência das expectativas sociais. As expectativas sociais moldam profundamente os hábitos individuais e coletivos, muitas vezes sem que as pessoas percebam. O autor explica que os comportamentos humanos tendem a se alinhar ao que é aceito e valorizado pelo grupo em que se está inserido, criando padrões que se reforçam mutuamente. Esse fenômeno ocorre porque a necessidade de pertencimento e aprovação social é um impulso psicológico poderoso. Quando um grupo estabelece certas práticas como normais, os indivíduos sentem uma pressão implícita para adotá-las, mesmo que inicialmente não concordem ou não tenham interesse. Empresas e líderes usam esse mecanismo para estimular comportamentos desejados, criando culturas internas onde determinadas ações são recompensadas socialmente e outras são vistas como inaceitáveis. O capítulo apresenta exemplos de ambientes onde a pressão positiva levou a melhorias consistentes, como times que aumentaram a produtividade porque a colaboração e a entrega de resultados eram fortemente reconhecidas. Ao mesmo tempo, também alerta para o risco de expectativas sociais negativas consolidarem hábitos prejudiciais, como tolerar atrasos, baixa qualidade ou falta de ética, quando essas condutas se tornam culturalmente aceitáveis. A chave para usar esse poder de forma construtiva está em definir e reforçar continuamente quais comportamentos serão valorizados, criando rituais, histórias e símbolos que consolidem essas expectativas. Quando isso acontece, os hábitos deixam de depender apenas de motivação individual e passam a ser sustentados pelo próprio ambiente social, tornando-se mais resistentes ao tempo e às circunstâncias. Capítulo 15. Como hábitos moldam identidades. Os hábitos que uma pessoa repete diariamente não apenas estruturam sua rotina,
mas também influenciam diretamente na forma como ela se vê e é vista pelos outros. O autor explica que, ao longo do tempo, comportamentos recorrentes se tornam parte da identidade, moldando crenças, valores e a imagem pessoal. Quando alguém incorpora um hábito positivo, como praticar exercícios ou estudar todos os dias, passa a se enxergar como alguém disciplinado e saudável ou como uma pessoa comprometida com o aprendizado. Da mesma forma, hábitos negativos reforçam identidades limitantes, criando a percepção interna e externa de que certos padrões são imutáveis. Essa ligação entre hábito e identidade é poderosa porque o cérebro busca coerência entre o que se faz e a forma como se acredita ser. Por isso, quando uma mudança de hábito está alinhada com uma nova identidade desejada, as chances de sucesso aumentam, pois cada ação se torna uma afirmação do que a pessoa quer ser. O capítulo também destaca que empresas e grupos utilizam o mesmo princípio para criar culturas organizacionais, incentivando comportamentos que representem seus valores centrais. Esse processo reforça a sensação de pertencimento e cria um ciclo onde a identidade alimenta o hábito e o hábito fortalece a identidade. Assim, compreender que os hábitos não são apenas ações isoladas, mas construções que definem quem se é, oferece uma nova perspectiva sobre o poder da mudança. Ao escolher conscientemente quais padrões reforçar, é possível moldar não só a rotina, mas a própria essência. Capítulo 16. A ciência da reformulação de hábitos. Reformular um hábito exige mais do que força de vontade, é um processo que envolve compreender e reorganizar o ciclo que o sustenta. O autor explica que qualquer hábito é composto por um gatilho, uma rotina e uma recompensa, e que a transformação ocorre quando se mantém o gatilho e a recompensa, mas se troca a rotina por outra que gere o mesmo benefício de forma mais saudável ou produtiva. Esse método é sustentado por pesquisas em neurociência que mostram que o cérebro resiste a mudanças drásticas, mas aceita alterações graduais quando a estrutura do hábito permanece reconhecível. O capítulo apresenta exemplos de pessoas que superaram vícios, substituindo comportamentos nocivos por alternativas que atendiam às mesmas necessidades emocionais ou fisiológicas. Também mostra que empresas utilizam essa técnica para melhorar processos internos, ajustando rotinas sem romper a cultura existente. A reformulação é mais eficaz quando acompanhada de experimentação consciente, pois exige testar diferentes ações até encontrar aquela que satisfaz a recompensa desejada. O autor reforça que a clareza é essencial, sendo necessário identificar exatamente qual necessidade a recompensa atende, como alívio de estresse, sensação de controle ou prazer imediato. Ao alinhar a nova rotina a essa necessidade, o cérebro adota um novo comportamento de forma mais natural. A ciência da reformulação de hábitos prova que a mudança não precisa ser um ato de ruptura total, mas sim um trabalho cuidadoso de substituição, onde a constância e a paciência se tornam aliados indispensáveis para transformar padrões automáticos e torná-los mais alinhados aos objetivos e valores de longo prazo. Capítulo 17. Transformando hábitos ruins em bons hábitos. Transformar um hábito ruim em um bom não significa eliminar por completo o padrão existente, mas sim redirecioná-lo para um comportamento mais construtivo. O autor explica que todo hábito negativo atende a uma necessidade específica, e que o segredo para a mudança é identificar qual gatilho o ativa e qual recompensa ele oferece, para então substituir a rotina nociva por outra que proporcione o mesmo benefício de forma saudável. Essa substituição é mais efetiva quando realizada de maneira gradual, pois o cérebro reconhece a estrutura original e aceita a nova ação com menos resistência. O capítulo apresenta casos de pessoas que conseguiram deixar de fumar trocando cigarro por exercícios de respiração ou pequenas caminhadas, obtendo assim o mesmo alívio de estresse que buscavam antes. Mostra também exemplos no ambiente corporativo, onde hábitos improdutivos foram substituídos por práticas que aumentavam a eficiência sem gerar choque cultural. O processo exige autoconhecimento e monitoramento constante, já que gatilhos antigos podem reativar rotinas indesejadas, especialmente em momentos de pressão ou cansaço. Por isso, manter a atenção e reforçar repetidamente o novo comportamento é essencial para que ele se consolide. Com o tempo, a nova rotina passa a ocorrer de forma automática, transformando o que antes era um padrão prejudicial em uma prática benéfica. Assim, a chave não está em lutar contra o hábito, mas em remodelá-lo de forma estratégica, usando sua própria estrutura como aliada para promover crescimento pessoal e resultados positivos. Capítulo 18. Mantendo hábitos a longo prazo. Manter um hábito ao longo do tempo exige mais do que disciplina inicial, é necessário criar condições para que ele se sustente mesmo quando a motivação oscilar. O autor explica que, depois de formado, um hábito tende a permanecer ativo se continuar a receber reforços consistentes, seja pela repetição consciente,
seja pela associação com recompensas significativas. Esse reforço pode vir de fontes internas, como a sensação de realização, ou externas, como o reconhecimento social. O capítulo mostra que pessoas e organizações que preservam hábitos duradouros costumam criar sistemas de monitoramento e rituais que fortalecem a continuidade. Esses sistemas funcionam como lembretes constantes do gatilho da recompensa, mantendo o ciclo ativo. Também destaca que a flexibilidade é essencial, já que mudanças na rotina ou no ambiente podem exigir ajustes para que o hábito se adapte e não se perca. Exemplos incluem empresas que, diante de novas demandas de mercado, preservam sua cultura central ao mesmo tempo em que adaptam processos, ou indivíduos que ajustam horários e formas de prática de um hábito para encaixá-lo em novas circunstâncias de vida. Outro fator importante é reconhecer e lidar com recaídas, tratando-as como parte natural do processo e não como fracassos definitivos. Ao compreender que a manutenção de um hábito é um trabalho contínuo e estratégico, e que envolve reforço, adaptação e resiliência, torna-se possível sustentar mudanças por anos ou até por toda a vida, consolidando comportamentos que moldam identidades e resultados a longo prazo. Capítulo 19. O poder da crença para sustentar mudanças. A crença é o elemento que mantém um hábito vivo quando a força de vontade vacila ou quando circunstâncias adversas surgem. O autor explica que, por mais bem estruturado que esteja o ciclo de gatilho, rotina e recompensa, haverá momentos em que desafios, crises ou tentações colocarão à prova a continuidade do novo comportamento. É nesses momentos que a crença se torna decisiva. Não se trata apenas de acreditar na mudança como possibilidade, mas de confiar profundamente que ela é parte da identidade e que vale o esforço para preservá-la. O capítulo mostra que essa crença pode ser individual, sustentada por convicções internas, ou coletiva, reforçada pela presença de grupos que compartilham o mesmo objetivo. É por isso que comunidades como os Alcoólicos Anônimos conseguem manter seus membros comprometidos por anos, pois criam um ambiente de apoio onde a crença é constantemente reforçada por histórias, exemplos e encorajamento mútuo. O autor também ressalta que a crença não precisa eliminar a dúvida para ser eficaz, ela precisa apenas ser mais forte do que o medo de retroceder. Cultivar essa mentalidade envolve revisitar as razões que motivaram a mudança, celebrar conquistas e manter vivo o senso de propósito. Quando a crença se enraiza, o hábito deixa de depender exclusivamente de esforço consciente e passa a se sustentar por um sentimento de pertencimento e significado. Assim, a transformação não se torna apenas duradoura, mas também parte intrínseca da vida, capaz de resistir ao tempo e às circunstâncias. Considerações finais. O livro conclui que os hábitos são forças invisíveis que guiam grande parte das escolhas e resultados da vida, muitas vezes sem que as pessoas percebam. Eles se formam porque o cérebro busca eficiência, transformando comportamentos repetidos em automatismos que consomem pouca energia mental. Essa característica, que em um primeiro momento parece limitar a liberdade, na verdade revela uma grande oportunidade. Quando alguém entende que todo hábito é composto por gatilho, rotina e recompensa, passa a ter em mãos a chave para transformações pessoais, profissionais e sociais. Charles Duhigg mostra que hábitos não desaparecem, mas podem ser reprogramados. A regra de ouro da mudança consiste em manter o gatilho e a recompensa, substituindo apenas a rotina. A crença é apontada como fator essencial para que a nova prática se sustente, especialmente quando apoiada por grupos ou comunidades. Outro ponto central é o poder dos hábitos-chave, capazes de gerar mudanças em cascata, influenciando múltiplos aspectos da vida ou da cultura de uma organização. As histórias apresentadas ao longo da obra, desde pessoas que superaram vícios até empresas que transformaram resultados, reforçam que a verdadeira força não está apenas em força de vontade, mas em compreender e manipular conscientemente o sistema de hábitos. O livro encerra destacando que todos têm a capacidade de escolher quais padrões vão dominar suas rotinas. Ao assumir essa responsabilidade, cada pessoa pode redesenhar sua identidade, fortalecer suas relações, melhorar organizações e até influenciar sociedades inteiras. O poder do hábito é, portanto, o poder de mudar a própria vida e, em consequência, o mundo ao redor. Obrigado por assistir até aqui. Para melhor fixação do conteúdo, assista mais vezes. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber em primeira mão os novos livros. Deixe nos comentários quais livros gostaria de ver por aqui. Até breve!